A Coreia do Norte voltou a realizar disparos perto da costa da Coreia do Sul. Os exercícios militares acontecem um dia depois do disparo de mais de 200 projéteis na mesma região. A Coreia do Norte diz que a ação é uma resposta aos treinamentos militares da Coreia do Sul na fronteira marítima. Por segurança, os sul-coreanos foram retirados de parte da área costeira. Para a Coreia do Sul, a ação militar do país vizinho é uma ameaça à paz na região. A Coreia do Sul emitiu um alerta ordenando que moradores de duas ilhas procurassem abrigos após disparos de mísseis norte-coreanos. Juntas, as ilhas têm quase 7 mil habitantes. O governo sul-coreano informou que a Coreia do Norte disparou cerca de 200 projéteis que caíram no mar. Até agora, não há registro de danos ou feridos. Vamos ajudar a entender como a tensão na Ásia pode impactar o mundo. Nós convidamos a Karina Stange, doutora em Relações Internacionais. Karina, boa tarde. Obrigado por estar com a gente nesta sexta-feira. Qual é a mensagem que a Coreia do Norte quer passar a partir desses disparos realizados? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. O cenário internacional ele tem se mostrado cada vez mais tenso, em diferentes regiões do mundo, e não é novidade, que o governo norte-coreano sempre tenta demonstrar o seu posicionamento no cenário internacional, realizando estes disparos, realizando alguns testes ali próximo ao seu território. Então, sempre para causar essa sensação de temor, da possibilidade de algo acontecer, um conflito. Felizmente, até hoje não aconteceu, apesar de oficialmente Coreia do Sul e Coreia do Norte nunca terem assinado um tratado de paz. Em tese, eles estão em guerra até hoje, mas existe um armistício, então não houve um aquecimento do conflito novamente entre as partes. O que o governo norte-coreano tenta dessa forma é gerar esse temor, não só na Coreia do Sul, mas também em atores que apoiam os sul-coreanos, como é o caso do Japão e principalmente os Estados Unidos. Foi bom você citar nos Estados Unidos, porque a minha próxima pergunta é: num eventual conflito entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, esses dois países teriam apoio de outras nações? Sim, no caso da Coreia do Sul, teria um apoio dos Estados Unidos, é um grande aliado do país no cenário internacional, assim também como o Ocidente de forma geral, Então, por exemplo, a União Europeia. Não se sabe se no caso de um conflito haveria uma intervenção direta dos Estados Unidos ou como nós vemos agora em outros conflitos, como é o caso de Israel e da Ucrânia, que os Estados Unidos enviariam uma ajuda, uma ajuda financeira, uma ajuda em armamentos, mas não uma entrada direta dos Estados Unidos. Depende muito da extensão de como seria esse conflito. Mas que a Coreia do Sul teria um apoio no cenário internacional dos Estados Unidos e dos países ocidentais, isso de fato aconteceria. Já a Coreia do Norte, ela é muito mais próxima da China. Não é uma aliança militar, nem algo do gênero, mas é uma aliança que se dá num contexto de serem adversários dos Estados Unidos, Eu não digo nem inimigos, mas adversários dos Estados Unidos no cenário internacional. Então seria uma aliança estratégica dentro desse contexto, mas também não vejo a China entrando diretamente no conflito. Eles são muito pragmáticos, então seria no máximo uma ajuda indireta. Você com a gente, porque a próxima reportagem que nós vamos trazer agora é de que os Estados Unidos acusaram a Coreia do Norte de fornecer mísseis à Rússia para ataques na Ucrânia. O governo norte-americano considera a ação como uma escalada preocupante. A informação foi revelada pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Segundo John Kirby, a República Popular Democrática da Coreia forneceu recentemente à Rússia lançadores de mísseis balísticos e vários mísseis balísticos. Em 30 de novembro de 2023, as forças russas lançaram pelo menos um desses mísseis balísticos norte-coreanos contra a Ucrânia.
Novos projéteis também foram utilizados em 2 de janeiro, durante ataques aéreos noturnos contra a Ucrânia. Kirby acrescentou que Moscou também tem intenção de comprar mísseis do Irã. Segundo o porta-voz, os Estados Unidos e aliados vão levar o assunto ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, já que esta transferência de mísseis representa uma violação das sanções da ONU contra a Coreia do Norte. A Coreia do Sul também estimou que Pyongyang tenha fornecido à Rússia mais de 1 milhão de projéteis de artilharia, em troca de assessoramento para satélites. Aliados históricos, Rússia e Coreia do Norte, são alvos de várias sanções internacionais. Moscou pela invasão da Ucrânia e Pyongyang pelos programas nucleares e de mísseis. Pois é, eu volto a falar com a Karina Stange. Karina, a gente tem aí um personagem que é o presidente russo Vladimir Putin envolvido num conflito, que é a guerra contra a Ucrânia, e por outro lado o líder norte-coreano nessa tentativa de mostrar força disparando mísseis contra a Coreia do Sul. Essa parceria entre os dois é algo que assusta a comunidade internacional? Sim, como nós vemos, o desenho no cenário internacional hoje é dessa disputa, desse cenário entre Estados Unidos, China e Rússia, que são as grandes superpotências hoje. E nós vemos alianças se formando ao redor destes países. No caso, a Rússia tem uma postura menos pragmática, mais beligerante do que a China contra os Estados Unidos, e nós vemos diversos conflitos em que a Rússia acaba atuando de forma também a demonstrar poder contra os Estados Unidos de uma maneira indireta, né? Então não é diretamente uma guerra contra os Estados Unidos, mas contra aliados ou países que podem fazer parte de uma aliança com os Estados Unidos. Nós vimos isso no caso da Ucrânia e também vemos agora com essa troca, nesse caso de um país que é adversário dos Estados Unidos, que é a Coreia do Norte, e que tem ameaçado um aliado dos Estados Unidos, que é a Coreia do Sul. Então parece um pouco complicado, né, complexo de entender, mas são as formas que as potências tentam se enfrentar, mas não diretamente se enfrentando, né? Enfrentando a partir de aliados e de adversários da potência oposta, né? No caso da Rússia e Estados Unidos. Eu quero falar agora de um outro conflito, este andamento entre o exército de Israel e o grupo terrorista Hamas, porque o ministro da Defesa de Israel revelou um plano sobre o que aconteceria quando o grupo terrorista Hamas fosse exterminado. E este plano diz que Israel seria o responsável pelo controle da segurança da faixa de Gaza, volto a dizer, depois do fim da guerra contra o Hamas. Qual é a análise que você faz, Karina, sobre essa declaração, sobre esse plano de Israel de manter o controle dessa região? É muito prejudicial à imagem de Israel no cenário internacional, né? A pressão que Israel sofre hoje do cenário internacional, dos atores internacionais, até mesmo de aliados, como é o caso dos Estados Unidos, é exatamente impedir que Israel retome um controle da faixa de Gaza, né? Vamos lembrar que Israel já esteve sob controle da região até 2005. Em 2005 houve uma retirada unilateral, isso decidido pelo governo israelense, de que Israel iria se retirar tanto do ponto de vista militar quanto os civis que moravam na faixa de Gaza. E essa retirada aconteceu em 2005, então já há quase 20 anos. O problema é que há uma pressão muito grande para que não se retome a esse cenário, que na verdade haja um progresso para que o Estado palestino seja criado. O problema é que o atual governo de Israel não vê dessa forma, né? Como visto na declaração, eles entendem que Israel, para impedir que o Hamas retorne à região, ou até mesmo outro grupo, como o Hamas, tome controle da região, Israel tem que garantir a segurança por si só. Só que o problema é que no cenário internacional isso não será bem visto, isso em hipótese alguma, né? O que a comunidade internacional espera é que haja uma coalizão de países e que, junto com a Autoridade Nacional Palestina, com sede em Ramallah, na Cisjordânia, que essa conjunção de atores consiga manter a faixa de Gaza segura e sem presença de grupos terroristas, como o caso do Hamas ou a Jihad Islâmica Palestina. Diante dos últimos acontecimentos, qual é a análise que você faz? Estamos mais próximos, de fato, do fim desta guerra?
Eu não vejo um fim do conflito ainda por enquanto, né? Apesar da notícia também recente de uma retirada parcial de Israel, né? 5 brigadas teriam sido retiradas do conflito. Eu não vejo um final neste momento, porque além do objetivo ainda não ter sido atingido, né? O objetivo declarado de Israel é o fim do Hamas. Então, inclusive, né, esse objetivo não foi atingido ainda. Temos a questão interna da política israelense. Benjamin Netanyahu está com a sua popularidade em queda desde o início do ano passado e se acelerou essa queda da popularidade com o conflito em Gaza, e ele sabe que a partir do momento que o conflito se encerrar definitivamente, né, pelo menos esse conflito atual em Gaza, ele corre o risco de perder a posição de primeiro-ministro, o gabinete ser dissolvido, o parlamento ser dissolvido e novas eleições serem convocadas. E com a popularidade que ele possui hoje, dificilmente ele seria reeleito. Então, ele pensa muito bem sobre isso e sabe que a partir do momento que a guerra acaba, tem a chance que ele saia do poder. E não é interessante para ele, atualmente, que isso aconteça. Muito bem, eu conversei com Karina Stange, doutora em Relações Internacionais e assessora acadêmica do Instituto Brasil e Israel. Obrigado pela entrevista, um bom fim de semana. Obrigada, bom final de semana. Extremamente difícil, vai ser um teste para a humanidade. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. Israel declarou guerra. Benjamin Netanyahu disse que Israel está em guerra.